Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Nossa entrevistada de hoje é Iranei Barreto, ela que é jornalista e produtora cultural. E é diretora de um documentário alagoano Ressignificando com Arte, que já estreou na TV Educativa, revelando o potencial criativo dos resíduos descartados. É uma atenção especial para a transformação da realidade que se vive hoje, né? Agora, eu gostaria de... A primeira pergunta a você, Iranei, que eu a conheço como jornalista, não como produtora cultural, mas direção foi uma surpresa, uma bela surpresa. Como nasceu a ideia do documentário Ressignificando com Arte? Gorete, muito obrigada pelo espaço. O Ressignificando com Arte, na verdade é o seguinte, a gente como jornalista, a gente paga muitas cadeiras, né? E dentre essas, a de cinema. E há 20 anos atrás eu fiz, paguei, né, uma disciplina muito bacana lá na Paraíba. Eu estudei na Paraíba e assim o cinema sempre foi aquela minha paixão recolhida, né? Porque na verdade o jornalista, quando ele vai para o mercado, ele trabalha com o que aparece, né? Uhum. Quando você é estudante, você tem vários sonhos, mas quando você vai para o mercado, aí você trabalha com o que você consegue. O que é possível. O que é possível, né? Assim, e sobretudo nos últimos anos, o mercado tem ficado cada vez mais restrito, né, para a gente. Então, em que aspecto? Eu percebo assim que muita gente que não tem diploma hoje em dia está atuando, está ocupando lugares, né, dos jornalistas. A gente tem perdido muito nesse sentido e perde qualidade, né, em todos os termos, em todos os sentidos. Inclusive, né? Perdão interrompê-la, mas falamos inclusive sobre isso numa entrevista com o presidente do Sindijornal. E ele falou a mesma coisa, né, detalhando o prejuízo que isso tem não só para a categoria de jornalistas, como também para a sociedade. Né? Exatamente. Então, dentro desse mercado, a gente consegue... Eu me sinto até privilegiada porque eu me formei e fiz um concurso aqui no Instituto Zumbi dos Palmares e passei de primeira. E o Instituto, ele é um espaço ligado à educação, à cultura. Isso fortaleceu para que eu tivesse a possibilidade de trabalhar com diversos temas. E fora do Instituto, eu consegui trabalhar como assessora e tal. Mas o cinema sempre foi um desejo, né? Um desejo recolhido que eu não consegui. A arte, e aí eu uni a arte, que são minhas duas grandes paixões, né? A arte e o cinema. Uhum. A arte é que eu já venho desde quando eu comecei no Instituto Zumbi dos Palmares, que eu trabalho com arte, né? E mais intensamente nos últimos 10 anos, né? E fiz também uma especialização, porque eu cheguei a pensar também em focar um pouco na área ambiental. Eu cheguei a fazer 2 especializações, uma em gestão ambiental e uma em engenharia ambiental. Eu, inclusive, já há 15 anos atrás, eu coordenei uma campanha ambiental. Então, assim, o documentário Ressignificando com a Arte, ele é a junção de todos esses desejos que eu tinha. É a minha experiência na arte, nesse contato que eu tive com esses artistas todos, que me deram a possibilidade de selecioná-los. São maravilhosos, e também essa questão desses desejos, dessas paixões, né, da arte, do ambiental, né, sustentabilidade, da sustentabilidade. Com a arte, né? Então, essa junção, o Ressignificando com a Arte, ele é o meu percurso que eu venho trilhando e o que eu desejava. Então, isso aconteceu no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Isso ganha força, na verdade. O documentário, a gente finalizou ele em 2025. No finalzinho de 2025 a gente finalizou.
E a gente vem fazendo um trabalho com ele. A grande estreia foi nesse mês agora de junho. Inclusive, amanhã, na quinta-feira, dia 18, a gente vai ter 2 sessões no Teatro de Arena, que a gente está abrindo para o público também. Mas aí a gente já vem, desde março, a gente vem exibindo ele para o público escolar. A gente está levando o documentário às escolas. A gente, é o nosso grande desejo, assim, é que esse documentário, ele é artístico, ele fala de 4 artistas incríveis, Percivaldo Figueiredo, Adriano Jardim, Jackson Lima e Marta Arruda. Mas ele é também, ele tem toda essa questão da educação ambiental, porque são artistas que eles reutilizam materiais que iriam para o lixo e eles dão um reuso. E esse reuso é extremamente sofisticado, que é a arte, né? A arte da Marta Arruda, quem conhece, a Marta foi a primeira soldadora, então ela trabalha com ferro, né? Ela faz outros tipos de trabalho também, de reciclagem, fogo, né? Mas aí ela trabalha com ferro. O Percivaldo Figueiredo, ele busca no mar objetos para fazer e reutiliza também papel. E a Adriana Jardim, a mesma coisa, faz a papietagem, então nas esculturas dela tem garrafa, tem papel, vários tipos de papel, ela utiliza uma infinidade. É reciclável também. E o Jackson Lima é assim espetacular o trabalho dele, porque o que você imaginar, o Jackson transforma em arte. Como assim? Ele usa, por exemplo, tampinha de garrafa, recipiente de perfume, o que você imaginar, o ferro, galho de árvore, o que você imaginar que poderia ir para o lixo, o Jackson utiliza nas obras dele. E é um trabalho de extrema sofisticação, dos 4. Porque se alguém não falar, e eu acho que muita gente nunca tentou para isso, você não sabe, porque é muito sofisticado o trabalho deles. Você não pode fazer a ligação entre o material antes e o depois, né? Exatamente, a transformação é incrível. Então, assim, no documentário a gente mostra isso, a gente vai nos ateliês desses artistas e eles contam a história deles enquanto eles estão fazendo... Elaborando. Fazendo uma escultura, uma das esculturas, um dos trabalhos. Então, quem for assistir vai ter a possibilidade de ver aquele material sendo transformado em obra de arte. É uma maravilha isso, né? Acompanhar o processo, por exemplo. Exatamente. E é incrível, porque eu já conheci o trabalho de todos os 4, mas eu nunca tinha acompanhado desde eles buscando o material, né, até ser transformado, pintado e assinado. Vou pela ordem. Primeiras crianças, qual a receptividade? Tem sido maravilhoso. Ontem nós estávamos na escola municipal Padre Pinho. Os meninos eram do 6º A, são crianças ainda, né? 11, 12 anos. A gente já teve a oportunidade também de ir numa escola que agora eu estou bem um pouco esquecida o nome. Maria Denilza, acho que é algo assim. E já eram adolescentes. Então, assim, o impacto que eles têm é muito bacana, porque eles não esperam, né? Primeiro que a gente leva as esculturas para que as crianças também, além de ver de assistir o filme, a gente disponibiliza as esculturas que foram produzidas durante o documentário, a gente disponibiliza para que as crianças e os adolescentes possam ver aquelas obras. Isso ajuda muito. E depois a gente faz um bate-papo com eles depois do filme e depois a gente pede para que eles façam uma atividade, um mapa vivencial, porque aí eles vão... a gente pede que eles, com base no que eles assistiram, eles possam fazer um desenho, se expressar de alguma forma, seja através da palavra, né, da escrita, do desenho, da pintura. Aí a gente faz uma seleção
dos 5 melhores trabalhos e a gente premia como uma Que forma bacana, de incentivo, de né? incentivo e também a gente quer marcar aquele momento. Então, as crianças e adolescentes e é uma diversão. Eles adoram e a gente está muito feliz de Como alcançar foi, esse público. como foi o processo de pesquisa para o documentário? Esse processo de pesquisa, na verdade, eu já atuo há mais de 10 anos como jornalista, aliás, há mais de 20 anos como jornalista aqui em Maceió e muito mais focada há 10 anos, porque eu tenho o portal aqui Acolá Arte, né? Então, assim, essa pesquisa, ela vem dessa convivência. Desse período todo com esses artistas e mais especificamente para o documentário a gente entrou mais no dia a dia desses artistas, a gente fizemos matérias, entrevistamos, fotografamos todo o material que eles tinham lá para poder a gente finalizar, né, para ter o roteiro final. Foi basicamente isso, mas essa é uma história que já vem dessa relação que a gente tem ao longo de todo esse período. Alguns desafios interessantes durante as gravações? Não. Durante as Saiu gravações tudo foi como se tudo previa. maravilhoso. Eu acho que a coisa bacana que tem é que eu tenho muita intimidade com esses artistas. Nós somos amigos, alguns nós somos até mais próximos. Por exemplo, eu tenho um carinho muito grande pela trajetória de Jackson Lima. Jackson Lima, eu tenho orgulho de ser a primeira pessoa que convidou o Jackson para expor há mais de 10 anos. Né? E ele no mercado já há muito tempo. Ele é um artista maravilhoso. Ele, desde criança, que ele Produz arte. Ele produz, porque, na verdade, ele é uma criança humilde. E essa arte que ele produzia vinha da necessidade de brincar. Né? É tão interessante Aí o movimento ganha espaço, né? Na mente e na forma de fazer. Exatamente. Aí ele começou, vai para o barro. Aí tem todo no documentário ele explica todo esse processo e no final das contas ele diz: eu só queria brincar. Que interessante. Né? E essa é uma jornada muito interessante, porque quando os 4 artistas, os 3 artistas, a Marta já foi uma coisa mais madura, a Marta estava numa greve da Mendes Júnior, aí todos os colegas dela começaram a fazer churrasqueira, e ela falou: não, eu vou fazer uma escultura para minha casa. Aí dessa escultura surgiu a Marta Arruda que nós temos hoje, né? Ela já expôs na Caixa do Rio de Janeiro. Tem todo um percurso aí na Pinacoteca. No geral, qual foi a reação dos artistas ao serem convidados a participar? Foi uma alegria, uma alegria. É muito bacana, assim, todo mundo ficar um pouco apreensivo. O Jackson Lima já é tema de outros filmes, né? O Jackson já tem um outro trabalho, mas os meninos, os outros ainda não tinham, e foi muito bacana. A receptividade foi muito boa, a colaboração também foi tranquila. A gente depois, quando o filme ficou pronto, a gente fez uma premiere só para a equipe e os artistas, e a gente pôde conversar nessa premiere, inclusive, assim, se eles tivessem alguma questão que se correspondia à expectativa. Exatamente. Eu estava disposta a fazer alguma alteração, caso eles tivessem alguma coisa que não tivesse legal e tal. Mas eles amaram. Amaram, está sendo muito bom para todo mundo, né? Eu ainda tenho um sonho que eu ainda quero realizar esse ano, que é exibir o documentário. Eu ainda não consegui. Eu pensei que conseguiria fazer isso agora no Teatro de Arena, mas infelizmente a gente não conseguiu se articular bem para conseguir esse público, que são os catadores, né? As pessoas que lidam diretamente com o lixo. Porque eu tenho esse público que é o das crianças, que eu valorizo demais esse circuito educativo, está sendo muito valoroso. Mas assim, a gente também quer atingir esse público dos catadores de lixo, né, das pessoas que lidam com reciclável.
porque quem sabe daí não surge, né, Sim, um artista, claro. ou até para eles saberem a importância que tem Certamente. também, né, nesse processo todo. Certamente. Iranei, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e em 1 minuto estaremos de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a jornalista, como também produtora cultural, Iranei Barreto. Ela nos fala sobre o documentário alagoano, de sua autoria, também, ressignificando, estou com dificuldade para falar, ressignificando com arte, que já estreou aqui na TV Educativa e está procurando novos espaços para ser apresentado. O que o público pode esperar ao assistir o filme, Iranei? Olha, eu acho que a grande sacada de ser nesse mês do meio ambiente, né, é que, na verdade, é muita gente que talvez não tenha a noção da importância, né, dessa junção entre arte e a sustentabilidade ambiental. Alguns artistas, inclusive, eles não gostam nem de dizer que eles fazem reuso, né? Porque algumas pessoas têm preconceito. Ah, não é que venha do lixo, é que aquele reciclável que iria para o lixo não vai mais. Ele não vai mais ficar 10 anos, 15 anos poluindo o meio ambiente. Ele vai ser uma peça de arte que vai estar na sua casa. Então, eu acho que a grande sacada é essa, de você poder refletir sobre sustentabilidade e, ao mesmo tempo, valorizar os nossos artistas, porque trabalhar com material reciclado é sofisticado, né? É o ápice da sofisticação humana, porque é o reuso, né? Você está dando um novo destino para algo que iria poluir o meio ambiente, que iria atrapalhar, né, nossa vida. A importância de discutir o consumo e descarte por meio da cultura seria por aí também? Exatamente. É você utilizar a cultura como uma forma, e eu espero que muitos outros, porque eu conheço outros artistas maravilhosos também, que também fazem uso, né, de material que iria para o lixo, né, e eles reutilizam. Alguma história marcante nesse sentido? Ah, eu tenho o Metamorfose, né, que é o Paulo Metamorfose. Ele estaria no meu documentário. E aí é uma dorzinha, né, que fica, porque eu coloquei ele também, desde o princípio do princípio, que ele foi a minha peça-chave, vamos dizer assim. Quando eu penso em reciclável, e na obra feita a partir do reuso, eu penso no Paulo Metamorfose, mas o Paulo está passando por um processo bem pesado de saúde. Aí não tá. Eu entrei em contato com ele para ver se ele toparia, e o Paulo não é de dizer não a ninguém. Mas aí ele até chorando, ele me deu um não bem sofrido, né? Então, mas ele faz, ele dá vida, ele cria uns animais a partir do reuso. Ele utiliza também a madeira, os recipientes de perfume, enfim, ele utiliza também, ele também se utiliza de todo tipo de material. E ele cria uns animais, alguns animais você consegue identificar. Eu tenho um cachorro lá em casa que ele fez. Só que a diferença do Paulo e a diferença de alguns artistas é porque é o seguinte, por exemplo,
a Adriana, o Percivaldo e o Jackson, você não identifica que aquele material, que aquela obra foi feita a partir daqueles materiais. É incrível, é maravilhoso isso. Já a Marta, por exemplo, ali tá claro, né? Se ela não pintar muito e tal, se ela deixar, por exemplo, a peça que ela fez para o documentário, é crua, né? Então você consegue ver. Mas o Paulo Metamorfose, você vê todas as peças ali. Ali tá o recipiente de perfume, tá a madeira, tá o pedacinho do plástico. É identificável, E ao né? mesmo tempo você identifica aquele animal, aquela peça. Construir a narrativa visual do documentário, foi difícil? Não, foi não. Eles são maravilhosos, os artistas colaboram muito. É um ambiente muito colorido, né? Com o fazer dele, porque eles vão contando a história e vão fazendo, né? Então, assim, aquele processo de você estar vendo ali como é que é feito, né? Foi muito tranquilo. A produção foi extremamente tranquila, porque o cenário Como foi construir? os ateliês já ajudam bastante. Como foi construir o cenário? No próprio ambiente de trabalho do artista. Então, eles estavam realmente muito à vontade, né? Exatamente. Assim, eu acho que o que fortaleceu muito assim, o nosso trabalho é porque eles estavam num ambiente de trabalho e nós temos uma relação já de um bom tempo, então somos amigos, né? Então, assim, estávamos em casa. E como surgiu a ideia da identidade visual baseada na palavra arte? Essa ideia também é uma ideia que eu tive, porque, na verdade, esse desejo de expor o material e depois o resultado da arte, né, do que eles tinham produzido, eu queria que isso ficasse explícito também na identidade. Então, assim, tem o Daniel, que fez a animação, e o Joene Mesquita, que desenhou. O Joene desenhou, depois que os artistas fizeram as esculturas, a partir das esculturas, Joene fez o desenho e o Daniel Lima animou. Então, a cada história que é finalizada, cada artista, são 4, então eles têm uma letra no documentário, então cada um. E aí, à medida que eles vão contando a história, aquela letra, por exemplo, a letra A, que é o Percivaldo Figueroa, ela tá com a matéria-prima. Aí, quando ele termina a história, aí ela é transformada pela obra que ela fica da cor com os desenhos da obra que ele pintou. Construtiva. E assim, sucessivamente, essa arte vai sendo transformada. Aí você tem a possibilidade de ver a matéria-prima também ali no nome e depois a transformação. Trilha sonora. A trilha sonora é outra questão maravilhosa, né? Porque nós escolhemos artistas alagoanos também, para poder embalar essa história, né? Então tem o Serafim, né, que está lançando está se lançando agora no mercado, trabalha comigo já tem um tempo, é da produção também, então ele tem a música do Serafim, tem uma música da Andréa Laís, tem do Gama Júnior e tem a do Vado, que é aquela Grande Poder, do Mestre Verdelinho, que ele regravou. Então, essas músicas, elas têm muito a característica desses artistas. Ela foi a escolha das músicas foi feita pelo Givaldo Kleber. Acertou em cheio. Que aí tem uma eternidade. Aí trabalha na educativa também. Exatamente. Então, foi uma equipe, assim, bem a gente muito próximo. E o resultado está bem bacana. O resultado é fruto justamente dessa proximidade, né, das pessoas que colaboram, não criam nenhum tipo de dificuldade, digamos assim, né? Exatamente. Foi bem bacana. Fluiu muito bem o trabalho, justamente porque nós temos a base, que é essa ideia de que é importante
você fazer esse alerta sobre a questão ambiental, né? Assim, é importante você falar também que você transformar esse material que iria para o lixo em arte, sofisticado, né? Enquanto ser humano, é evolução humana, porque você poluir o ambiente onde você vive, ou você utilizar de forma desordenada. Né? Exatamente. Contradiz terminantemente. Exatamente. E aí quando você vê artistas transformando esse material em obra de arte, e são obras belíssimas. E sobre a economia criativa, de que forma linkar a produção dessa forma especial e o público em geral? É justamente isso, né? A questão de que a gente, quando vai para as escolas, que os alunos estão lá vendo o material, eles se espantam. Como é que você... então quer dizer que pode fazer com um material que é barato, né? De certa forma, é um material que não exige tanto. Dependendo da obra, esse material fica a um custo quase que zero, né? Se você não for pintar, não tiver o Jackson Lima, ele pinta e você pensa que é ferro. Então, tem um custo mais elevado. Mas, por exemplo, em casos de alguns artistas, quando fica cru, é quase zero, né? Então, de certa forma, você está movimentando um mercado de arte, né? Que tem essa intenção, né, de ser sustentável, e você está movimentando esse mercado, você está fazendo também girar, né, a economia girar também nesse sentido. Eu vou voltar a um questionamento relacionado à receptividade do público escolar ao projeto. Qual a importância desse contexto? Olha, a maior importância que assim, a gente tem, e a gente focou muito e vai até o final do ano no circuito educativo, levar para as crianças e para os adolescentes essa questão do conceito da sustentabilidade através da arte. Né? Exatamente. E também, quem sabe não incentivá-los a também produzir, né? A gente tem essa intenção, né? Estimulante, porque às vezes parece que a arte está tão distante. Assim, a gente também quer levar, lógico, aqui para todas as escolas que nos convidarem, nós estaremos de portas abertas para visitá-los. Mas, assim, quando a gente chega na escola, ontem a coordenadora me falava, olha, você está na escola pública. Sim. Você trouxe lápis de cor? Aí eu falei, não, eles não têm. Ela, você está na escola pública, sabe? Então, assim, é uma atenção que eu fiquei parada. Aí ela falou assim, você trouxe lápis? Aí eu falei, eu não trouxe material, porque eu achava que por estar na escola, os alunos estivessem, né? Mas aí eu já estou pensando que nos próximos eu vou pensar em formas de doação para que quando a gente vá para as escolas, a gente leve uma quantidade de material para que as crianças e adolescentes possam utilizar, porque é uma realidade que a gente fica meio que distante, porque não tem na vivência diária, a gente não tem essa prática, né? Então, e não é uma questão isolada das escolas públicas aqui em Alagoas. Isso é, no geral, no Brasil. Há dificuldades, ainda se fez muito pela escola pública. Hoje a condição, a qualidade do ensino, ela está par e passo com algumas escolas particulares até. Não é? Então, é um detalhe que é fácil de ajustar, digamos assim. Exatamente. Então, aí a gente chega na sala de aula, a gente começa a conversar, as crianças ficam meio dispersas, mas à medida que o documentário vai envolvendo, ele se estabelece. Aí eles vão ficar, aí você vê um menor barulho e depois eles começam a olhar a escultura e falar, olha, é aquela ali. Então tem aquele link, e aí a gente pede, na hora de fazer o desenho, a gente pede, olha, faça o desenho que você quiser.
Pode ser alguma coisa do seu bairro, alguma coisa que tenha a ver com o ambiente, né? Com o que você... Cria um link com o que você acabou de ver. E a identificação. E a identificação. Aí, ontem tinha umas crianças que eles pegaram e foram desenhar as esculturas. Era algo que eles tinham acabado de vivenciar. Pode ser uma tarefa de classe. Exatamente. Iranei, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. De volta com Frente a Frente, que recebe hoje a jornalista Iranei Barreto, ela que é também produtora cultural. Iranei, o cinema pode ser uma ferramenta de educação ambiental? Sim, com certeza. E a gente está tendo essa experiência. A gente ainda está no começo, né? Estamos no começo, mas assim, esse acesso aos estudantes, na quinta-feira, no Teatro de Arena, nós vamos ter um outro público. Que aí são novas experiências e os artistas vão estar lá também para conversar, dialogar com esses públicos. E a gente ainda não sabe o que é que vem, mas pela experiência, as duas experiências que a gente teve com os estudantes, eu acho que é importante porque também é lúdico. Eles aprendem vendo artistas, manusearem, né, aqueles materiais. O Percivaldo, por exemplo, ele consegue fazer uma obra de arte com o que ele encontra na praia. O lixo, às vezes é o lixo que vem das árvores também, não necessariamente o lixo deixado pelas pessoas, né? Pelas pessoas sem educação. Pois é. Existe mais espaço para produções audiovisuais sobre a sustentabilidade aqui no estado? Qual a sua avaliação? Olha, a minha avaliação inicial é que, assim, eu não sei se as pessoas estão preparadas. Eu não tenho, assim, tido uma receptividade tão grande para a exibição. O Sam, que é o diretor do Teatro Deodoro, ele já era do meio ambiente. Então, quando eu cheguei para conversar com ele, para exibir o documentário lá em algum espaço lá do teatro, nesse mês do meio ambiente, como ele já tinha esse contato com o meio ambiente, foi muito tranquilo. Mas, assim, em outros lugares, algumas escolas, a gente não tem tanta receptividade porque as pessoas ainda não estão tão ligadas na importância. Quando eu atentei mais para questões ambientais, se falava em ecologia. Era ecologia. É verdade. E as pessoas achavam que a ecologia estava muito ligada à mata, né? A flora e a fauna. E não se ligavam muito que... Aí vem o termo sustentabilidade, que é quando você fala que a sustentabilidade está na sua rua, está na sua casa, está na forma que você vive, né? Então, aproximou mais. Mas, de verdade, eu aprendi isso na sala de aula, na minha especialização, que para você educar uma criança é mais tranquilo do que você educar um adulto. Certamente. Porque se você jogava lixo, se você abrir a porta do seu carro, a janela do seu carro e você joga lixo... E a criança assistir essa cena? Exatamente. A criança já vai dizer, papai, eu vi na escola... que isso não é bacana. Isso é errado. O pai vai dizer,
tá ou não tá, ou vai se ligar, ou vai pensar, mas assim, para você tá no seu dia a dia, você tá na correria do seu dia a dia, e você você atentar para pequenos hábitos, mau hábitos, é mais difícil. A criança é mais tranquilo você educar. Porque tá ali, você nem raciocina, você abre a porta e você joga a latinha, né? É. Lei Paulo Gustavo contribuiu para a realização desse projeto? Na verdade, esses últimos anos, essas leis de incentivo, elas têm possibilitado que a gente tire projetos do papel, muitos projetos do papel. A Lei Paulo Gustavo foi espetacular. Foi determinante para fazer o documentário? Muito. Eu não conseguiria, não tão cedo, né? Eu levaria muito mais tempo para fazer, porque envolve uma equipe. Tem toda uma equipe por trás, não só sou eu, nem os artistas, aí tem produção, tem animação, tem edição, né? E tem todo um trabalho que a gente precisa remunerar essas pessoas. Nós escolhemos profissionais muito bem qualificados, então são profissionais que a gente precisa remunerá-los, né? E a Lei Paulo Gustavo, ela foi determinante, assim como a Aldir Blanc, né? Que vem fortalecendo a cadeia de cinema aqui do no Brasil estado, e, sobretudo, exatamente, aqui em Alagoas, que Alagoas está crescendo, tem ganhou artistas, um prêmio, né? agora, né? Exatamente. Tanto artistas que estão na frente das câmeras, como profissionais, grandes diretores, né? Estão saindo daqui. Produtores culturais também? Produtores culturais também. E a possibilidade de fazer apresentações, digamos assim, em dupla na atividade? Ah, sim. A gente tem tentado fazer, né? A gente tem é uma dedicação Um portal extrema, aqui né? acolá se conecta nesse trabalho? A realização, na verdade, é do aqui e acolá, porque, na verdade, a Iranei Barreto, que vive fora do Instituto Zumbi dos Palmares, é a Iranei Barreto do aqui e acolá, né? Que o aqui e acolá vem crescendo, era blog, né? E aí a gente foi crescendo, hoje a gente está com pesquisa, sobretudo na área de patrimônio material e imaterial. A gente já vem desenvolvendo alguns trabalhos. Deixamos de ser um portal de notícia ligado à arte e viramos também de pesquisa e realização de eventos. Cenário cultural alagoano, desde a criação do aqui e acolá, há uma conexão cultural da informação? Sim. Há 10 anos, eu criei o blog Aqui e Acolá como uma forma era distração mesmo. Eu sempre gostei muito de arte e eu queria percorrer os espaços e colocar nesse blog as minhas impressões. Só que o blog, ele tomou uma outra dimensão. Ele é como se você botasse um filho no mundo e ele sem tomasse... planejar. Ele criou... Aí, de repente, era um blog que ele tinha uma seriedade que era imposta, sabe Deus por quê. E eu comecei... Não era mais o meu blog de diversão, era um comprometimento com a arte alagoana. Então a gente começou a fazer matérias muito mais comprometidas e não replicar release, né, que a gente não replica até hoje release, só se for release nosso. Mas se não for nosso, a gente não replica, a gente faz matérias. Como você define o seu trabalho de jornalismo, pesquisa e produção cultural, Iranei? Eu defino que eu acho que a arte para mim, como areia movediça. Quanto mais eu tento me soltar, mas ela me absorve, né? Então, assim, a gente hoje vive em função de produzir conteúdo ligado à arte. Nesse sentido, a gente tem, há 20 anos, eu estou aqui em Maceió, eu não sou alagoana, eu sou pernambucana, filha de pernambucano e alagoano, né? Então, alabucana, como chama aqui. E desde quando eu vim aqui para Alagoas, que eu só trabalho com arte.
E o segmento respeita o seu trabalho. Ah, obrigada. É verdade. As pessoas têm uma referência sua ímpar. E isso é importante para qualquer profissão ser visto dessa forma, né? É essencial. Eu fico muito feliz. É tanto que, por exemplo, nesses convites que eu fiz, né, foi muito bem aceito, a imprensa tem ajudado muito a repercutir, tem sido maravilhoso nesse sentido. Então, no sentido das produções, o que desperta mais o seu interesse como realizadora? Olha, eu acho que o mercado de arte aqui em Alagoas, ele é muito desafiador. Sobre quais aspectos? Em todos os aspectos. Por exemplo, quando eu comecei o Aqui e Acolá, estava um momento até bacana aqui para a arte. Espaços novos sendo abertos, galerias, espaços, né? Tinham várias exposições e tal. E aí, ao longo desses 10 anos, a gente tem visto, por exemplo, espaços fecharem. A Pinacoteca abriu agora recentemente, mas ela passou 10 anos. Inativa, né, fechada ao público. O Museu Theo Brandão ficou meio... Aí agora a galeria do Sesc fechou. Então, há menos espaço para os artistas exporem, né? E aí, nesse sentido, o mercado de arte, eu acho que é o mais desafiador e o que mais me prende aqui, eu acho, que é um mercado que ainda não se definiu bem, porque pelo menos de 6 em 6 meses eu vou para outras cidades, sobretudo São Paulo, para vivenciar arte. E aí de uma forma mais pessoal, um mergulho profundíssimo, que aí eu passo 10, 15 dias visitando museus, espaços culturais. E quando eu volto com a certeza de que em Alagoas existem artistas maravilhosos, que não perde para lugar nenhum. Mas aqui em Alagoas existe um mercado ainda que precisa muito amador, ainda precisa se estruturar, acreditar mais. E aí precisa-se muito do poder público, que fortaleça, porque todos esses espaços que nós visitamos, em algum momento eles precisaram da força do Estado para mantê-los, ou para ajudar a fortalecer. Eu ando muito mais em espaços culturais do que em galerias privadas. E a gente sabe que a força do Estado, dos municípios estão ali. O que precisa ser valorizado para a arte produzida aqui em Alagoas, no seu entendimento? Olha, e aí eu puxo muito as sardinhas para os artistas plásticos. Eu acho que o artista plástico aqui em Alagoas, ele é pouco valorizado. E eu não estou falando de imprensa. A imprensa, graças a Deus, tem sido maravilhosa. Eu, como jornalista, como assessora de imprensa e também, porque aí eu ocupo as duas funções, né? E aí a gente sempre tem o apoio da imprensa para divulgar os artistas, não falta. Há planos para você levar esse documentário para outras cidades ou estados? Tem a princípio a gente tem Limoeiro de Anadia. Desculpe que eu atrapalhei seu raciocínio em relação às artes. Voltemos. Voltemos. Não, e eu acho estamos no final. Eu acho que o artista alagoano, ele precisa ser mais apoiado, sabe? Precisa ter mais espaço, as exposições, os editais precisam valorizar melhor os artistas, tem que entender que uma boa exposição requer que tenha uma equipe por trás também boa, uma curadoria boa, sabe? Uma equipe que fortaleça, então isso tudo é custo. E hoje em dia as artes plásticas, elas estão um pouco deixadas de lado, nesse sentido, então precisa valorizar mais os artistas. Iranei, o documentário, voltando para o documentário, há expectativa de levá-lo para outras cidades ou estados? Eu tenho. Na verdade, assim, a gente vem participando também, porque como eu furei a bolha, essa história, porque o documentário, geralmente, para ele participar de premiações, ele precisa ser inédito. E aí a gente já cortou isso, porque a gente exibiu, né? Mas aí eu não queria esperar 2 anos, 3 anos para exibir um documentário. Até porque é a minha primeira produção, né? Mas aí a gente vai exibir ainda esse ano em Limoeiro de Anadia, que é a terra de Jackson Lima.
Então, a gente está disponível, disposto a ir para qualquer lugar que nos chamem. Inclusive, levar os artistas para a gente poder fazer um bate-papo, eles todos estão abertos. Maravilha. Obrigada pela sua participação e nos trazer um assunto tão maravilhoso de se colocar, porque a arte, história, crianças, adolescentes, adultos, todos estão engajados de alguma forma nessa movimentação, não é? É sim. E eu que agradeço a você esse espaço maravilhoso, que a gente possa repercutir essa entrevista. Obrigada, mais uma vez. Obrigada também a você que nos assiste. Até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.